noite, pessoal. Conforme eu havia comentado aí nos últimos dias, eu vou falar sobre atos administrativos. Esse assunto está previsto expressamente no edital de 2025 do Ministério Público do Rio de Janeiro. Quer ver? Vamos dar só uma olhada aqui. Princípios de direito administrativo, já falamos bastante sobre isso. Na sequência, atos administrativos. Elementos, atributos, classificações, espécies, anulação, revogação e convalidação, mais conhecido como sanatória, menos conhecido, também conhecido. Pressupostos, competência e efeitos. O fato de não termos aqui expressamente o quesito, o item poderes administrativos, não significa que não vai cair indiretamente, porque para você entender de atos administrativos, você precisa conhecer poderes administrativos. Então eu fico devendo aí depois um resumão, vamos dizer assim, sobre poderes administrativos. Lembrando que eu não sou professor, não me vendo como coach, sou apenas um comentarista, né? Eu me especializei em concursos públicos, conheço muito sobre a dinâmica dos concursos públicos e estamos nessa empreitada principalmente para técnico do MPRJ, mas que também vai ser aproveitada para analista da área administrativa do MPRJ. Eu vou usar, e vou dar os devidos créditos, o material do professor Antônio Daudi. Eu recomendo, compre o material do professor Antônio Daudi, porque ele é muito bom. Outro professor muito bom também é o Herbert Almeida, também, ambos são do Estratégia. Eu sei que há dezenas, centenas de outros professores muito bons, mas esses foram basicamente os que me ajudaram na minha caminhada e por isso eu rendo minhas homenagens. Rendo ao Estratégia Concurso, embora não seja pago para fazer propaganda. E vamos direto ao assunto, né? Falar sobre atos administrativos, que nada são do que manifestações da administração perante o particular, né? Para que um ato administrativo possa ser imposto a um particular, né, restringindo direitos, impondo determinadas atitudes, enfim, interferindo na vida do administrado, na vida do particular, né, nós temos os atos administrativos. Eles precisam gozar de certos requisitos e de certos atributos, como, por exemplo, a autoexecutoriedade, nós vamos falar sobre ele, presunção de legitimidade, né? O que seria a presunção de legitimidade? Você vê um cara vestido de policial e ele manda você parar, encostar o carro, você presume que aquele cara é um policial verdadeiro, não um homem disfarçado de policial. Então, num primeiro momento, o ato dele de apitar e impor que você encoste o seu carro goza de presunção de veracidade, né? De que ele está agindo conforme a lei e de legitimidade, de que ele é realmente um policial, né? Embora haja aí fraudes, etc., a regra é que você tem que obedecer, tá? Lembrando que até mesmo um apito de um policial, de um guarda de trânsito, pode ser considerado um ato administrativo. O que não pode ser considerado um ato administrativo, por exemplo, é o silêncio da administração. Vamos dar um exemplo. Você está tirando a sua CNH, e aí cumpriu com todos os requisitos, parará, fez as aulas, curso, aquela chatice toda, e aí você recebe do Detran um comunicado de que em 30 dias a sua carteira vai estar pronta. Se o Detran não cumpriu com esse prazo de 30 dias, e ela deu 30 dias e ela não ficou pronta, isso não autoriza você, ou seja, o Detran manteve-se silente, ficou em silêncio, né? Omitiu-se. Não te dá o direito, pelo fato dele não ter cumprido com o combinado, de que você saia por aí dirigindo e se você for parado no habite, você diz, meu amigo, eu fiz o curso, eu paguei o Duda, eu fiz tudo que o Detran mandou e que a lei manda, porém ele que não cumpriu o prazo, então isso não é culpa minha, eu vou ficar dirigindo sem carteira porque eu já me considero habilitado.
você vai ter seu carro apreendido, vai ter problemas lá, vai perder pontos provavelmente da carteira que você ainda nem recebeu. Por quê? Por conta de que o silêncio da administração não implica consentimento, certo? Diferente de outras áreas do direito, onde o silêncio muitas vezes pode ter consequências favoráveis ao administrado, né? Então, pegando aqui do material que eu estou usando como base, né, ele cita aqui um primeiro tópico, né, para falar das várias espécies de atos administrativos, né? Então, nós temos atos administrativos normativos, que são, por exemplo, as resoluções que nós estudamos do CNMP e do PGGJ, né? PGJG, do GPGJ, Gabinete da Procuradoria Geral de Justiça. São atos normativos secundários, porém são atos normativos. A espécie, o gênero ato normativo inclui atos secundários, atos primários, que são leis complementares, leis ordinárias. A própria Constituição é um ato administrativo normativo supremo. Ela pode ser encarada dessa forma. Nós temos atos ordinatórios que decorrem do poder hierárquico, certo? Então, o poder hierárquico é um poder inerente à administração pública e de caráter interno, certo? O servidor público deve se submete hierarquicamente aos seus superiores. Então, ao receber um ato ordinatório, como uma portaria que determina que os servidores tenham que fazer tal ou qual, deve ser cumprida. Negocial, autoriza o particular a exercer uma atividade ou usar um bem público. Seria o exemplo da CNH, seria o exemplo de você conseguir uma licença para frequentar determinado local, né, para fins de pesquisa, etc., uma licença do IBAMA para construir, né, para exercer uma atividade ou fazer uso de um bem público. Enunciativo contém declaração da administração quanto a um fato ou situação, e aí nisso se incluem certidões, declarações expedidas pela administração em seu nome, né, conferindo a você determinadas prerrogativas. E punitivo impõe penalidades a agentes públicos ou a particulares, certo? Os atos normativos, eles são dotados de abstração, como as leis são em geral, né? Quando você tem uma lei, ela não é uma lei, existe isso, pode existir, mas não é a regra. As leis gozam de generalidade e abstração. Elas alcançam um número indeterminado de destinatários. Você não tem como saber quem está submisso àquela lei. Conforme você for vendo os critérios, se é uma lei estadual, são os cidadãos daquele estado. Se é uma lei federal, ela engloba todo e qualquer cidadão brasileiro. Se é uma lei municipal, ela submete aos munícipes daquela localidade, né? E tem uma observação importante aqui: os atos normativos não inovam o ordenamento jurídico. Em outras palavras, não criam direitos ou obrigações aos administrados, já que não estejam estabelecidos em lei. Existe uma discussão doutrinária entre a lei ser considerada um ato normativo, mas aqui o professor, e aí vamos levá-lo em consideração, por ele ter muito mais experiência que eu, que a gente está falando de atos normativos gerais, secundários, e não atos legislativos, que seriam leis. Talvez seja essa aí a diferença de interpretação. Então, nós temos como exemplos decretos regulamentares. O que são decretos regulamentares? Você está estudando para o MP. Você vai estudar o Decreto-Lei 220. Ele não é um decreto regulamentar. Ele é de uma época que foi no regime militar, que era um regime autoritário, em que o chefe do executivo emitia decretos com força de lei. Não eram normas secundárias. Não é o caso. Porém, esse próprio Decreto 220,
ele possui um decreto que o regulamenta, que é o 2479, né? Então, tudo aquilo que está no Decreto-Lei 220 passa a ser detalhado, né? Com mais especificidades, com mais explicações, para que a lei possa ser aplicada. Então, ele serve de amparo a uma lei, um ato legislativo primário, uma norma primária, né? Para embasá-la melhor, para detalhá-la melhor, para que ela possa ser efetivamente cumprida. Nós temos as resoluções, que se prestam ao mesmo papel, regimentos, que são normas internas de tribunais e de outros órgãos, né, de administração superior, instruções normativas, que também tem um caráter explicativo, né, de detalhamento a respeito de uma determinada lei, e deliberações, né, que é um conjunto enorme de possibilidades. Seguindo aqui, né, ele pega, e eu vou pegar emprestado de terceira mão, as lições do ilustre Eli Lopes Meireles, o grande administrativista, falando sobre atos normativos. Decretos regulamentares ou de execução, decretos autônomos, que são expedidos pelo chefe do executivo, ou independentes, ele tem esse nome, quando houver conteúdo normativo, que nem sempre um decreto autônomo vai conter conteúdo normativo, instruções normativas em geral, expedidas por ministros ou secretários. Eles emitem muito isso. Quando você pensa no Ministério da Previdência e Assistência Social, não sei mais se o nome atual é esse, que vive mudando de nome, existe uma instrução normativa, cujo nome eu não me lembro, que trata sobre as leis 8.212 e 8.213. Uma é do custeio, o outro é do plano de benefícios da Previdência Social. Existe uma instrução normativa para regulamentar tudo isso, né? Resoluções, já falei sobre ela, expedidos por altas autoridades do Executivo e por tribunais de contas e órgãos legislativos para disciplinar a matéria de sua competência específica, né? As resoluções tratam de temas específicos, cada um no seu quadrado. As resoluções do MP, que estudamos e que vocês continuam estudando, para poder gabaritar na parte de organização, são resoluções voltadas para a atuação do MP. Elas não dizem respeito ao Legislativo, não dizem respeito ao Executivo, nem a outra administração indireta, nem nada disso. E deliberações, que são atos normativos emanados de órgãos colegiados. Então, o Congresso Nacional emite deliberações do Senado Federal, uma Assembleia Legislativa, um órgão colegiado do Poder Judiciário, uma turma de desembargadores, o pleno de um Tribunal de Justiça, etc. E aí nós temos detalhes sobre atos ordinatórios. Eu recomendo que você adquira esse material ou um parecido, né? Em atos ordinatórios nós temos instruções, que são ordens gerais para orientar a atuação dos servidores, circulares, que também são ordens escritas para atuar também a atuação dos servidores, mas são emitidas a pessoas específicas em circunstâncias especiais, então elas têm um caráter mais restrito. Ordens de serviço, que são expedidas pelo superior hierárquico, por determinações especiais a respeito de execução de tarefas ou atividades. Por exemplo, o início de uma obra, a compra de materiais. Temos portarias, né, que em geral são utilizadas para designar servidores para realizar atividades específicas. Ele deu um exemplo aqui, o professor Daudi, designar o servidor X para fiscalizar a empresa Y. Também utilizado para impor regras, provimentos, né, que em geral são utilizados por órgãos do Poder Judiciário para regularizar e uniformizar serviços. Ofícios, que são comunicações escritas entre autoridades ou entre estas e particulares. Eu vou dar um exemplo prático, que é do meu trabalho. O tempo todo eu envio ofícios para a Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pedindo imagem de câmeras corporais de policiais, porque um determinado acusado que está sob nossa defesa, né, sob nossa tutela, no sentido de defesa jurídica, e ele alega uma coisa, o policial alega outra na denúncia,
E aí a gente fala, vamos tirar a prova dos 9. Cadê a câmera corporal do policial? Na maioria das vezes a corregedoria responde de forma muito polida e educada que os policiais naquele momento, naquele dia, naquele horário não estavam usando as câmeras, ou as câmeras estavam descarregadas, ou elas quebraram, mas às vezes eles respondem. Isso tudo é feito por meio de ofícios, tá? Despachos, né, que são decisões de autoridades, né, a respeito de um procedimento. Uma sentença de um juiz é um despacho. E despachos normativos, né, proferido na apreciação de um caso individual em que a autoridade determina a aplicação daquela decisão a casos análogos, né, extensivos. E aí nós temos atos negociais, né? Os atos negociais, né, eles existem quando o particular está em pé de igualdade com o poder público, certo? Então, nestes atos, há um alinhamento entre o interesse público e o privado. Ele não necessariamente está em pé de igualdade, mas, por exemplo, faz-se uma licitação, certo? Essa licitação, após termos o ganhador, ela vai gerar um contrato, que é um contrato administrativo. Esse contrato administrativo é um ato negocial, uma negociação entre a administração e o contratado. Lembrando aqui que o professor frisa bem, né, que atos negociais decorrem do poder de polícia administrativa, né, que é a fase de consentimento. O poder de polícia ele tem fases. Tem a fase de legislação, tem a fase de consentimento, tem a fase de sanção, etc. Ou eles decorrem do poder de polícia administrativa ou da necessidade de descentralizar a prestação de alguns serviços. Então, quando uma empresa, grande empresa, uma empreiteira, ganha a licitação para efetuar uma obra pública, né, de grande porte, ela vai estar submetida, junto com a administração, a um ato negocial, onde haverá deveres a serem cumpridos por ambas as partes, etc. Lembrando que ainda existe uma prevalência da administração pública sobre o particular, porque temos o exemplo, né, na lei de licitações da extinção dos contratos e uma das prerrogativas, que é uma cláusula exorbitante da administração pública, permite que, por interesse público ou por outros motivos, a administração possa extinguir aquele contrato, desde que, se o particular contratado não cometeu nenhum erro, estava fazendo tudo certinho, ele seja devidamente ressarcido pelo que ele cumpriu da obra até aquele momento, e material, e pessoal, e pagamento, e etc. Tá? Em todos esses casos, o interesse público está em jogo, certo? Até mesmo para legitimar a atuação estatal. Ele frisa isso, né, e contradiz um pouco o que eu acabei de falar, mas é bom para a gente esclarecer e pôr os pingos nos is. Apesar da palavra negocial, né, que lembra negociação, transação, um contrato entre particulares, estes atos contêm declaração unilateral de vontade da administração. Por isso são atos administrativos e não contratos. Depois o contrato vai passar a ser um ato bilateral. Portanto, atos negociais não se confundem com um negócio jurídico ou com um contrato administrativo, conforme eu acabei de falar, nos quais há a manifestação da vontade do particular em conjugação com a da administração, né? E aí é uma declaração bilateral, certo? Lembrando de poderes administrativos, como eu já falei, é importante você saber poderes administrativos para estudar atos administrativos. Não é porque não está expresso no edital que não vai cair direto ou indiretamente. Marcelo Alexandrino leciona que atos negociais podem ser discricionários ou vinculados e expedidos a título precário ou definitivo. Discricionários é quando há discricionalidade, é uma liberdade de decisão da administração pública, certo? Então, por exemplo, quando a administração pública está em vias de elaborar um contrato para uma concessão de um serviço público, ela pode definir de quantos anos será essa prestação, 10 anos, 20 anos, 30 anos,
ou vinculados, quando há uma lei que determina que determinados tipos de contratos deverão durar no máximo 5 anos. Então aí ele já está vinculado àquele período máximo de 5 anos. Precários. Por que precários? Por exemplo, uma permissão para um cara operar um quiosque na praia de Copacabana, certo? É um ato administrativo, negocial. Porém, ele é precário. A qualquer momento, a administração pode mudar de ideia e romper aquele vínculo com aquele particular que está operando o quiosque, que está explorando economicamente aquele quiosque. É um vínculo precário, ou seja, ele pode ser rompido a qualquer momento. Ou definitivo, né? E esse definitivo não significa que é para a vida toda, né? Mas é, por exemplo, um contrato com prazo definido. Então, se ele é um contrato para 30 anos, ele seria definitivo ao longo de 30 anos, né? Os atos negociais vinculados, como as licenças, não comportam juízo de valor da parte da administração. É o caso da CNH. Embora você não possa alegar o silêncio da administração, o atraso lá na emissão da sua CNH, você também, depois que cumpriu todos os requisitos, não pode ter a sua CNH negada, certo? Uma licença para exercício de uma profissão. Você se formou em medicina, passou em todas as disciplinas, fez lá o seu trabalho final, se formou, colou grau, aquilo vai ser mandado para o MEC. Esse ato negocial é vinculado. Não existe o Ministério da Educação ter discricionariedade para definir quem vai receber o diploma de medicina e quem não vai. Todos que cumprirem aqueles requisitos vão receber, terão direito subjetivo à anuência da administração, que nesse caso será via diploma, expedido pelo órgão competente, que é um ministério, né? Por sua vez, um monte de gente querendo falar comigo agora, logo na hora que eu comecei a gravar. Por sua vez, atos negociais discricionários, como as autorizações, admitem juízo de conveniência e oportunidade por parte da administração. Mesmo que o particular cumpra os requisitos legais, a administração poderá negar-lhe o pedido. Neste caso, não há que se falar em direito subjetivo, né, em obter a anuência da administração. Então, você pode pedir licença para operar um negócio, um comércio num determinado local. Só que esse comércio, uma pequena fábrica, um empreendimento qualquer, de acordo com o plano diretor do município, ele não pode ser feito ali. Então, ou há restrições para que ele seja feito ali. Quando do seu pedido para ter a licença para construir esse negócio e pô-lo em prática e botá-lo para funcionar, haverá uma discricionariedade, né, baseado no plano diretor, em outras leis, em outros normativos, e o Estado vai definir, vai ter discricionariedade para decidir se você vai ou não poder construir ali. Construir e pôr a sua atividade em prática, seu maquinário, seja lá o que for a atividade a que você se propõe, né? Os atos chamados de precários, como eu já falei, são revogáveis a qualquer tempo, né? Essa revogação em geral não gera o dever de indenizar o particular. Simplesmente, olha, não queremos mais o seu serviço, está rompido, quebrado o contrato. E os atos considerados definitivos a seu turno são sempre vinculados e, por este motivo, não comportam revogação. Se o particular cumpre requisitos legais, terá direito à prática do ato negocial vinculado. Há direito subjetivo na expedição daquele ato. Assim, posteriormente, não poderia a administração decidir que é conveniente ou oportuna a sua revogação, porquanto tal ato não comporta tal valoração de mérito. É o que eu falei, o cara se formou em medicina, se formou em direito, cumpriu todos os requisitos, aquele é definitivo, ele vai ser advogado ou médico ou qualquer outro engenheiro para o resto da vida dele. Quando eu falei que o definitivo é entre parênteses, é porque ele vai, ao longo da carreira dele, ter que cumprir lá, pagar o Conselho Federal de Medicina, pagar a OAB, sob a possibilidade de ter a sua licença suspensa enquanto ele estiver em débito. Então,
Ele é definitivo no sentido de que a administração não pode revogar aquilo ali, mas ele não é definitivo em sentido amplo, né, no que diz respeito a todos os órgãos competentes que lidam com aquilo ali, certo? Se você cumprir os requisitos legais, você vai conseguir aquele documento, aquela licença, aquele diploma, seja lá o que for. Porém, secundariamente, há coisas que você precisa cumprir, há tarefas, pagamentos e ações que você precisa pôr em prática ao longo da sua vida, né? Até se aposentar. Então, eles são chamados definitivos, mas, veja bem, o mais importante é entender que o ato definitivo não comporta mérito, valoração de mérito da administração, que é conveniência ou oportunidade. Se você cumpriu com todos os requisitos, você conseguiu um alvará para construir um prédio, e esse alvará está lá, ele é definitivo. Não importa mais depois a administração chegar e falar, não, por conveniência e por oportunidade, vamos demolir o seu prédio, o prédio que você construiu, porque aqui nós queremos construir um hospital. Não existe isso. Tá? Por isso é um ato vinculado de uma natureza definitiva. Né? É o que eu falei ainda agora. No entanto, apesar de não admitirem revogação, tais atos podem ser anulados ou até mesmo cassados, quando posteriormente se verificar que o particular descumpriu alguma das condições impostas. Então o cara passou na OAB e está prontinho lá para receber o diploma. Depois foi descoberto que naquele concurso da OAB houve um sistema de fraude por dispositivos auditivos e alguém passou a cola para ele, ele passou de forma ilegal, ele vai ter caçada a sua carteira da OAB, entendeu? A carteira de motorista, se for descoberto depois que o cara não estava apto a dirigir, na verdade o instrutor que aplicou a prova dele na hora, fez vista grossa para uma série de erros que ele cometeu lá no teste de direção, e aquilo foi filmado, alguém descobriu, ele vai ter a CNH dele caçada e ainda está sujeito a responder sanções, certo? E aí nós temos 3 exemplos mais expressivos dessa espécie de atos. Um é a licença, né, que é um ato vinculado, você cumpriu com os requisitos, você vai receber a licença. O outro é a autorização, que é discricionário e é precário. É o exemplo que eu dei do operar um quiosque, porte de arma de fogo, certo? E permissão de uso de bem público, né? Aí vale entrar um pouco mais de detalhes. A permissão pode assumir a forma de um ato administrativo, declaração unilateral de vontade, ou contrato administrativo, declaração bilateral. Geralmente o quiosque não é coisa pequena, é uma declaração unilateral e precária. Quando é uma coisa maior, um particular tem a incumbência de operar, de oferecer um serviço público maior, vamos dizer, ligado à área da saúde, ligado à área da proteção ao meio ambiente, enfim, ou qualquer coisa assim, existe um contrato, uma deliberação bilateral, certo? Um contrato administrativo, certo? Então, quando estivermos diante da permissão de serviços públicos, nós estamos diante da Lei 8987, que não vai cair no concurso, tá? Porque é uma celebração de um contrato, não um simples ato. Assim, a permissão enquanto ato administrativo, foco desta aula, tem apenas lugar quando estivermos diante de permissão de uso de bem público, certo? Por exemplo, a permissão de serviços públicos, ela está sujeita a uma outra normativa, é diferente, não vai cair na prova. Então, esquematizando, temos licença, autorização e permissão de uso de bens públicos. A licença é vinculada, ou seja, se você cumprir os requisitos, ela tem que ser concedida. É definitiva dentro daqueles termos e limitações que eu falei. Há direito subjetivo do particular e não comporta revogação, comporta apenas anulação, se alguma ilegalidade for descoberta ao longo do período de licenciamento. Ou depois, posteriormente, não importa, surgir um fato novo. A autorização é discricionária, precária
a mero interesse do particular e é revogável. É a questão que eu falei, por exemplo, do quiosque, do porte de arma. Permissão de uso de bem público é discricionário e precário também, a mero interesse e também é revogável, só que com um pouco mais de dificuldade, certo? Então, chegando aqui, nós vamos ter uma revisão dos atos negociais, admissão, registro, vista, homologação, aprovação. E no próximo item nós vamos tratar dos atos enunciativos, certo? Que também são muito importantes, como a certidão, e que cai bastante em prova. Isso vai ser no próximo vídeo, tá? Um grande abraço.